Boa noite, irmãos. Preciso dizer para os irmãos que é uma grande alegria para mim estar de volta, né? Passarmos alguns dias juntos, compartilhando a nossa comunhão na pessoa do Senhor Jesus e através da sua palavra, do seu Santo Espírito. Quero convidar os irmãos para ler no Salmo 73, o verso 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem me compraza além de ti. Então ele está falando de duas esferas, no céu e na terra. No céu nós não temos ninguém além do Senhor, né? Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? Então no céu nós temos o Senhor. A primeira é uma pergunta, a segunda é uma afirmação. Nós não temos mais ninguém a não ser o Senhor no céu. Mas na terra ele diz, e na terra não há quem mais eu me compraza além de ti. Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e você meditasse nessa declaração. Tenho certeza que todos que estão aqui, que já creram no Senhor Jesus, podem dizer, no céu eu não tenho mais ninguém senão o Senhor. Mas eu gostaria que você meditasse. Não quero que você responda, não precisa responder, mas que cada um, agora nesse momento, diante do Senhor, perguntasse a si mesmo, Senhor, eu posso declarar a segunda parte desse versículo, que na terra eu não tenho ninguém que me compraza, que me satisfaça além de ti. Vamos curvar nossa cabeça só um minutinho, para nos reunir nessa oportunidade, para nos colocarmos diante do Senhor, nos oferecermos a ti, juntos, Senhor, como teus filhos, como tua família, como teu povo, e declarando para o Senhor, nosso desejo, Pai, é que essa reunião, esse encontro, nós possamos dar ao Senhor condições, com a nossa permissão voluntária, de operar em nossas vidas. Senhor, livra-nos dos encontros sociais, livra-nos, Senhor, dos encontros da obrigação, do compromisso. Senhor, que nosso estar juntos aqui nessa noite tenha, Senhor, principalmente nosso amor à tua pessoa, a atração que o Senhor exerce sobre as nossas vidas, a nossa gratidão por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor faz e que o Senhor há de fazer por nós. Pai, nós queremos declarar, Senhor, que nós estamos aqui diante do Senhor aguardando aquilo que o Senhor tem em seu coração para repartir conosco. Dispensa-nos, Senhor, o alimento celestial. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor pode nos dar essas palavras. Pai, e esses momentos que passamos juntos, teu Espírito tem a liberdade, tem o nosso consentimento para operar em nossas vidas. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem um alvo já estabelecido. O Senhor está preparando a noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém, que um dia há de descer do céu da parte de Deus, ataviada como esposa para o seu marido e trazendo, manifestando a glória de Deus. Tua palavra diz, Senhor, que quando o Senhor voltar, o Senhor será glorificado nos seus santos.
Senhor, palavras que nós não podemos entender. O Senhor ser glorificado em nossas vidas. Ó Senhor, tem misericórdia e abra a Tua palavra para nós. Nós estamos aqui, Senhor, juntos, assentados aos Teus pés, como Maria. Não há entre nós um mestre, um profeta, um ensinador, um doutrinador. Senhor, todos juntos, boca que fala e ouvidos que ouvem, se assentam aos Teus pés nessa hora. Declaramos, Senhor, que a única autoridade nessa casa, nesse lugar, é a pessoa do Teu Santo Espírito. Senhor, o Teu trono é o único que nos governa. Teu nome, Senhor, é o nome sobre todo nome, ao qual nós nos curvamos e nos submetemos. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, não dê sucesso ao pregador. Não permita que o pregador se torne grande aos olhos dos que ouvem. Permita, Senhor, que ao terminarmos esse encontro, não tenhamos olhos para ver a mais ninguém, a não ser Jesus somente. Leva, Senhor, e leva agora todo Moisés e todo Elias, que queiram estar na mesma altura, no mesmo nível do Teu Filho, Senhor Jesus. O Seu nome doce, poderoso, maravilhoso, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, ainda não tenho uma direção clara, por isso eu não vou anunciar para os irmãos o que nós vamos estar compartilhando no domingo e na segunda-feira. Mas uma coisa eu tenho certeza, que vai ser a palavra de Deus. Entre Gênesis e Apocalipse eu tenho certeza que será. Hoje à noite eu gostaria de começar a compartilhar com os irmãos sobre esse texto de Salmo 73, que confesso para os irmãos que é uma das passagens prediletas da Bíblia, para mim. Eu gosto desse texto, ainda que me envergonhe de lê-lo, porque alguma coisa muito grande é declarada aqui. Toda pessoa que creu no Senhor Jesus, que recebeu o Senhor Jesus como Salvador, que experimentou o novo nascimento, pode declarar com toda certeza a primeira parte desse salmo: a quem tenho eu no céu senão a Ti? Mas, irmão, quantos de nós podemos dizer: na terra não há quem me compraza além de Ti? Ou seja, nessa terra não há nada que eu tenha o meu prazer, que me satisfaça além de Ti. Irmãos, lamentavelmente nós sabemos que isso não é verdade na vida da grande maioria de nós. Eu me incluo junto com os irmãos. E o que o Senhor está buscando nesse tempo que nós estamos aqui peregrinando nessa terra? Infelizmente há muitos irmãos que não por erro, mas simplesmente por uma questão de não entenderem muito claramente a palavra de Deus, acham que nós estamos aqui para resolver os problemas do mundo. Tem irmão que está correndo atrás, achando que nós, como cristãos, nós vamos depender do poder de Deus, que nós vamos acabar com a prostituição, que nós vamos acabar com as drogas, que nós vamos acabar com os viciados, que nós vamos acabar com a injustiça social. Não vai acabar, irmão. Se você já leu a Bíblia um pouquinho, você sabe que a Bíblia diz que as trevas vão crescer, que o mal vai crescer, que o mundo vai piorar, que o mundo não vai se converter todo ao Senhor Jesus, que é um pequeno rebanho. E o Senhor Jesus ainda diz: e quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra?
E nós estamos declarando que uma cidade inteira vai ser do Senhor Jesus, que o Brasil vai ser do Senhor Jesus. Não vai ser, irmão. Caia na real. Um dia será. No milênio. No milênio, toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. Mas agora, irmão, agora não. Ainda não chegou a hora. Então, irmão, se o Senhor quisesse acabar com todo tipo de problema que tem na face da terra, quanto tempo que ele gastaria? Apocalipse diz que tem a chave de quê? Da morte e do Hades. Traduzido como inferno, mas de maneira errada. Tem a chave da morte e do Hades. Tem a chave lá onde estão os mortos, lá do Hades. Por isso que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Porque ele diz, eu morri, né, mas estou vivo pelo século dos séculos. E tem a chave da morte do Hades. Sabe por que ele enfia essa chave e abre essa porta logo? E não tira todos os que morreram em Cristo na ressurreição? Se ele declarou quando ele partiu lá do Monte das Oliveiras, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Irmãos, se todo o poder foi dado para ele, quanto poder sobrou para o Satanás? Nenhum, porque todo foi dado para ele. Então, irmão, por que não é manifestado esse poder na face da terra para resolver os problemas? Daí sabe o que acontece, irmão? Muitos irmãos estão tentando resolver o problema dos outros e na vida deles não é resolvido o problema. Não leia na Bíblia, não leia, não procure, mas me diga aí, o que é que Jesus falou que você é primeiro? Você é sal ou você é luz do mundo? Só dois, três? É sal? Tá vendo, irmão? Muitos de nós não sabemos, sabe por quê? Porque nós achamos que nós somos luz em primeiro lugar. Não, irmão, é sal primeiro. É primeiro aquilo que você é. E aí depois você vai manifestar para os outros. Primeiro é sal da terra. E depois é luz do mundo. Então, irmãos, olha, não estou dizendo para os irmãos, não me entendam mal, que nós não devemos fazer nada, que nós não devemos ajudar os drogados, os que estão na prostituição, no pecado, no mundo. Não estamos dizendo isso. Estou dizendo o seguinte, irmão, o que Deus está buscando em nossas vidas, em primeiro lugar, é que Cristo seja formado em nós. Irmão, e se isso acontecer, você vai ver que evangelização é a coisa mais natural. Não é essa luta, essa guerra que nós vemos. É a coisa mais natural. Nós vamos realmente influenciar as pessoas. As pessoas vão ver que nós somos pessoas diferentes. Tá vendo? Sabe por que hoje muita gente não converte? Porque Jesus falou, se alguém te bater na face de um lado, você deve virar o outro. Quantos cristãos nós conhecemos? Se alguém quiser tirar seu paletó ou a sua blusa, entrega a camisa também. Me mostra um cristão que você conhece que faça isso. E se ele quiser te obrigar uma milha, vai com ele 2. Então você sabe, bater no rosto é honra. Tirar a roupa é os bens. Obrigar a caminhar a segunda milha é vontade, seu direito. Ele diz, nós devemos entregar tudo isso. E aí quando você age dessa forma, a pessoa diz, opa, esse aí eu não conheço, isso eu nunca vi. Mas é exatamente o que nós não praticamos. Então, irmão, não tenha dúvida, irmão. O que Deus está buscando em primeiro lugar é que Cristo seja formado em nós. Ele seja formado em nós. E isso aqui, irmão, é o alvo. O alvo mais elevado que você tem na palavra de Deus. É quando você pode dizer, Senhor, na terra não há quem me satisfaça além de ti. Não é que você conhece muito a Bíblia, sabe recitar versículo, né? Pode ser até um pregador, um grande pregador que impressiona os auditórios, mas isso não é o mais importante, irmão. O mais importante é quando você diz, Senhor, no céu eu não tenho mais ninguém além de ti, mas na terra também, Senhor, não tem ninguém que me satisfaça fora de ti. O Senhor é tudo para mim. Bom, isso é que o Senhor está buscando.
Agora, para mostrar para você do lado do Senhor o que ele fala a nosso respeito, deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu gostaria de ler com os irmãos um versículo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Está falando do Senhor Jesus quando ele vai voltar. Agora, irmão, se você nunca parou, pense nesse versículo. Ele diz: quando ele vier, para ser o que, irmãos? Só glorificado? Que ele virá para ser glorificado, nós temos certeza, mas ser glorificado nos seus santos. Irmão, olha para a sua vida e olha para a minha também. Quando se Jesus voltasse hoje, você acha que ele seria glorificado na nossa vida? Que ele vai ser glorificado, ou seja, que os seus santos vão estar numa posição que vão glorificá-lo. Irmão, sabe o que eu estou querendo dizer? Você já viu quando uma pessoa chega numa casa e ele entra em contato com uma família e ele conhece a família, né, daquele chefe da casa, e ele faz um comentário do lado de fora dizendo: puxa, que família, né? Que esposa que aquele homem tem, olha os filhos dele, que coisa, que educação, que finura, que dedicação, como eles amam a... Sabe o que é isso, irmão? O que está acontecendo? O pai ou a mãe estão sendo o quê? Onde? Nos filhos. Está entendendo, irmão? Então, irmão, porque o nível... Mas o Senhor não teve acanhamento, ele não teve dúvida. Sabe? Ele não pensou duas vezes em declarar que quando ele vier, ele será glorificado nos seus santos. E que mais, irmão? Parou aí? Não parou, não. E ser admirado em todos os que fizerem que creem. Também será glorificado nos seus santos e ainda vai ser admirado. Não é admirado pelos que creem, não. Os irmãos estão entendendo? Não somos nós que vamos admirar. Ele será admirado por causa daqueles que creem nele. Ou seja, a obra que ele realizou na vida dos santos é uma coisa tão grande que as outras pessoas vão ver e vão ficar admirados. Ele será glorificado quando as pessoas puderem dizer: puxa vida, esse é o Salvador, mas olha os filhos dele. Olha o nível desses filhos. Que maravilha! Não é só o pai e a mãe que estão sendo louvados, os filhos, a família está sendo louvada. Não, irmão, isso é o Senhor Jesus dizendo de nós. Deixa eu ler para você um outro que ele fala. Salmo 16. Lá ele diz que ele será glorificado em quem, irmãos? Nos seus santos, né? Então os irmãos sabem, a Bíblia quando fala de santo, você sabe que está falando de todos aqueles que creem, né? Para nós, santo é toda pessoa que creu no Senhor Jesus. Ele foi separado, que é a palavra santo, né? Separado desse mundo, né? Muito bem, Salmo 16, versículo 3. Os irmãos sabem, essas palavras são palavras ditas, colocadas na boca do Messias, do Senhor Jesus, do Salvador. Então ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles quem? Os notáveis. Ixa, irmão, o Senhor Jesus está dizendo que esses santos que estão na terra são os notáveis. Você está incluído, irmão? Ele vai ser glorificado em você e em mim. Agora ele está dizendo que você é notável. E na terra não há quem me satisfaça além de ti. Mas olha só o que ele diz agora. Eles são os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. Você acredita isso, irmão? Que o Senhor Jesus está dizendo que o prazer dele toda a satisfação dele, ele está nos santos que estão na terra. Irmão, não é que está no céu, não. Nem no paraíso. É quem está aqui na terra ainda, cheio de problema e de pecado. Esses, ele diz, para mim são os notáveis. Deixa eu fazer uma sugestão para você depois você ler. Quando você chegar em casa, leia Hebreus capítulo 11, você vai ver que lá no final do capítulo 11, não é para ler agora não. Não é para ler agora não. Aí o Espírito Santo vai falando, né?
fulano de tal pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E aí quando ele chega no final ele fala, me falta tempo para falar de Baraque, de Jefté, de Sansão. Então ele diz, homens que andaram por essa terra como peregrinos, que foram perseguidos, maltratados, e etc, etc. E aí, irmão, o Espírito Santo está falando desses homens na terra, e ele não aguenta mais, ele para e faz um parênteses. Está vendo, irmão? Muitas Bíblias não têm o parênteses. Tem que ter. Porque é como se o Espírito Santo estivesse falando sobre os homens de Deus da terra, os notáveis de Deus da terra, e de repente ele fala, eu tenho que parar aqui e dizer assim, homens dos quais o mundo não era digno. Isso, irmão, está entre parênteses. E aí ele continua naturalmente. Se você tirar essa expressão que está lá, homens dos quais o mundo não era digno, não faz diferença nenhuma para o versículo da Bíblia. Porque é um parênteses. Então, irmão, olha bem, irmão. Deus ele não espera que você chegue no céu, que você seja verdadeiramente glorificado. Porque, irmão, nós não fomos glorificados ainda. Mas ele não se envergonha. E ele não tem medo de dizer, eu serei glorificado no meu santo, quando ele vier. Mas aqui está dizendo, irmão, quanto aos santos que há na terra, que ainda estão com o pé aqui sujo da poeira desse mundo, que ainda tem problema de pecado, desobediência, ele está dizendo, eles são os notáveis. E neles eu tenho todo o meu prazer. Irmão, eu estou mostrando o outro lado. Está vendo? Ele nos trata dessa forma. Qual que é a resposta que nós damos? E mais um só, que eu quero mostrar para os irmãos. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. É uma das orações de Paulo, na carta aos Efésios. Ele começa dizendo assim, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Veja, irmãos, deixa eu dar uma paradinha aqui. Paulo está orando e pedindo, ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, para saberdes. Olha, irmão, isso que ele está pedindo é com uma finalidade. Ele diz, eu estou pedindo essas coisas, está vendo? Que o Pai vos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, e tendo os olhos do vosso coração, do vosso entendimento iluminados, para vocês saberem. Só, irmão, a palavra saber aqui no grego é a palavra roidá, significa saber com revelação. Tá vendo, irmão? Você sabe, irmão, o que ganha nosso coração? O que nos conquista para o Senhor? Não é chicote, não é ameaça, não é nada disso, não é lei. É quando você vê como o Senhor te ama do jeito que você é. É quando você pode ouvir dizer, esses santos que estão na terra, cheios de problemas, eles são todo o meu prazer. Está vendo? Agora, irmão, quero ler para você um outro, que é de deixar a gente, sabe, como se diz, para nos amolecer. Ele diz, tudo isso eu estou pedindo para vocês saberem. Saber o que, irmãos? Qual a esperança do seu chamamento? Irmão, um dia nós ouvimos a chamada, a voz do Espírito Santo. Nós ouvimos o pastor chamando as suas ovelhas pelo nome, como ele chama. Não foi isso? Então ele diz, há uma esperança desse chamamento. E agora, irmão, escuta. E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Presta atenção na palavra santo lá, glorificado nos seus santos, os santos que estão na terra, não esqueça. Está vendo? E aqui ele diz, para nós sabermos qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos.
Irmão, entendeu o que Paulo está pedindo aqui? Ele está dizendo, irmão, para você entender, para você saber com revelação, para você ter entendimento realmente de quem você é preciso que você receba espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, do Senhor Jesus, e tendo os olhos do seu coração, do seu entendimento iluminados. E aí você vai saber com revelação, você vai entender qual é a riqueza da glória, da herança do Senhor nos santos. Está vendo? Paulo está dizendo, irmão, você sabe que você é a herança do Senhor? Irmão, você sabe o que é herança? É quando o pai morre e ele deixa todos os seus bens para os seus filhos. Aqui, irmão, é o contrário. Nossa, o Senhor está dizendo, a única herança que eu tenho, o único bem que eu tenho, são vocês. Irmão, dá para acreditar isso? E aí, o Espírito Santo, através de Paulo, ele não sabe como expressar, então ele fala, a riqueza da glória, porque é tão grande. Irmão, pensa comigo. Passam o príncipe Charles, né? Príncipe Charles, da Inglaterra, falando inglês bem britânico, né? Príncipe Charles. Ele passa lá naquela carruagem, né? Puxada por aqueles cavalos brancos lá na Inglaterra, andando lá pela cidade de Londres, né? Perto do Palácio de Buckingham. Você já viu isso na televisão, já? Aquela pompa, né? Maravilhosa, né? Aquela coisa tremenda. Ele vestido com aquela roupa dele lá de oficial, não sei se é da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, não sei o que é, né? Aí aquela pompa todinha, e ele, né? Aquela carruagem chiquérrima, andando lá pela cidade de Londres, ali perto do Palácio de Buckingham. Aí de repente aquela grande multidão parada ali em volta do palácio, e ele desfilando. Aí ele manda o cocheiro parar, para um minutinho. E ele desce naquela carruagem, né? Aquela glória, aquela pompa todinha, e ele vai lá no meio daquela multidão, e lá tem um pobre, todo maltrapilho, todo sujo, encebado, barba grande, cabelo comprido, mal cheiroso. E ele diz para aquela multidão, esse mendigo é todo o meu prazer. Você pode acreditar isso, irmão? Um pouco difícil, né? Mas, irmão, muito maior do que isso, que é o Senhor da glória, olhar para esse bando de maltrapilhos como nós e dizer, esses são os meus notáveis na terra, em quem eu tenho todo o meu prazer. Esses que você está chamando de nada, eles são toda a minha herança, eu não tenho mais nada. Fora deles eu não tenho mais nada, essa é a única herança que eu tenho. Irmão, isso é bastante para quebrar qualquer coração. Para quebrar qualquer coração. E quando você vê isso que está aqui, essa verdade que está aqui do Senhor, tá vendo? É que você é levado a dizer, Senhor, a quem tenho no céu senão a ti? Aí você vai responder para ele, Senhor, o Senhor me trata desse jeito? Eu sou isso para o Senhor? Então o Senhor está dizendo que eu sou a sua herança, que o Senhor não tem prazer em mais nada a não ser nos notáveis que estão na terra. O Senhor está dizendo que um dia o Senhor vai ser glorificado em mim. Eu me conheço um pouquinho, Senhor, eu sei quem sou eu. Irmão, o dia que o Senhor abre os nossos olhos para nós vermos quem nós somos, de toda, sabe, todo o nosso potencial de maldade, que tem gente que fala, esse pecado eu nunca cometerei. Cuidado, porque é esse que vai te pegar. Todos podem te negar, menos eu. O irmão está sabendo direitinho aqui. Mas, irmão, teve um dia que um servo, um discípulo do Senhor, ele viu a glória do Senhor Jesus. Ele tinha pescado a noite inteira, e o Senhor chegou e disse, pescaram alguma coisa? Não, não pescamos, não tem nada, não tem peixe nenhum aqui. Tem não? Tá. Então, ide um pouquinho mais para o mar alto aí, lançai as vossas redes. Lucas capítulo 5, né? Aí, Simão Pedro, né? Nosso famoso irmão Simão,
Aí ele olhou, tá bom, né? Ele entende muito de pregação, né? Vida espiritual, reino do céu, mas de peixe, sabe nada. Aí foi, né, pro alto mar lá um pouquinho, afastaram da praia um pouquinho, falou, eu sei que não tem peixe aqui em lugar nenhum. Os irmãos sabem, pescador conhece. Eu vi na televisão outro dia um indivíduo lá que falou, olha, eu sei onde tem peixe, né? E quando eu jogo aqui o anzol, ele pegou um peixe desse tamanho assim, ele mostrou pro repórter na hora, jogou e pegou. Eu sei onde é que tem peixe. E Pedro sabia que não tinha peixe nenhum. Mas o Senhor mandou ele lançar as redes. Tá vendo? Algumas traduções, eles cortaram a palavra redes, colocaram, lançar é rede. Não, é redes, é no plural. Porque ele falou, eu quero que você encha duas, nenhuma só não. Mas ele jogou a rede. Falou, olha, para não decepcionar o Senhor, coitado, aí jogar duas. Aí joga, volta duas vazias, vai ficar com a cara desse tamanho e tal, vou jogar uma só. Aí jogou e você sabe, quando puxou, veio lotado e ele gritou para a pessoa, olha, tá, o barco está afundando aqui, tiveram que vir correndo, porque era peixe para dois barcos, não para um só, porque era duas redes. E aí quando chegou na praia, Pedro fez uma oração. Os irmãos lembram? O que foi? Senhor, o quê? Afasta-te de mim. Irmão, por que ele não falou, Senhor, estou indo embora? Não seria o normal? O normal seria, Senhor, ó, tchauzinho, não dá para me ficar com o Senhor não. Ele disse, afasta de mim, por quê? Porque o quê? Porque eu sou pecador. Irmão, no grego eu sou o pecador. Não é só pecador, não, eu sou o pecador. Sabe? É artigo definido. Ele está dizendo que ele é o pecador por excelência. Mas irmão, o Pedro falou, Senhor, eu não vou te largar. Agora, se o Senhor me abandonar e for embora, tudo bem, mas eu vou atrás. Está vendo, irmão? Mas ele sabe quem ele é, irmão. Naquele momento ele falou, puxa, eu sei que não tem peixe nessa região, o Senhor me manda lançar as redes e os peixes vieram. Não é verdade? Da outra vez, o Senhor falou com ele, vai lá, vai pescar. E o primeiro peixe que você pegar, você vai ver, dentro da boca tem uma moeda, um estáter, para você pagar o imposto que você falou que eu pago, né? Você falou que eu pago, eu não tenho dinheiro para pagar, então você vai ter que arranjar o dinheiro. Só que dessa vez, Pedro tem que pescar de vara, não é com a rede. Aí quantas horas que ele passou, joga lá e puxou, pô, já foi a isca foi embora. A outra minhoca lá na ponta, joga. Deve ter passado horas ali. Tá vendo? O Senhor está mostrando para ele a glória dele. Então, irmão, esse é o Senhor. A Bíblia diz que lá no final do livro de João, o Senhor mostrou, revelou a glória dele. Então, irmão, essas coisas, irmão, são as coisas que nos conquistam. Tá vendo? Hoje nós vamos descobrir, né, digo hoje no sentido, né, geral, que a grande maioria dos filhos de Deus, eles nunca aprenderam o que é consagração. Eles nunca aprenderam que depois de salvo, ele vai ter que ter um dia e dizer, Senhor, eu sou teu. O Senhor me comprou por um preço. Eu fui resgatado não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de um cordeiro imaculado. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, vós não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Em 2 Coríntios ele diz, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si. Então, irmão, o alvo que o Senhor está buscando em nós, irmão, é de nós vivermos para Ele. Sabe? E para isso é necessário consagração. Irmão, se nós não formos para o altar, se nós não deitarmos no altar e oferecermos a nossa vida, sou teu, Senhor, por direito de criação e por direito de redenção. Como é que o Senhor vai trabalhar em nós? Ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito. Aí um dia o Senhor vem lá com a espada de dois gumes, afiadinha, corta dos dois lados, né? E ele vem passando a espada assim, já mostrando para nós que ele vai ter que cortar e separar a alma do espírito. Nós já entramos em pânico. Senhor, o que é isso na sua mão? É a espada do espírito. É a palavra de Deus.
Nossa, mas ela corta de um lado e do outro. Tem que cortar para separar a alma do espírito. E o senhor vai enfiar essa espada em mim? Tem que enfiar, filho. Você não é ovelha? Então, ovelha tem que cortar. Para oferecer em sacrifício tem que ser cortado em pedaços. Ah, senhor, mas não vai dar não. Hoje não vai dar para o senhor fazer isso não. Ah, você não quer não? Tudo bem. Vai aguardar. Agora o dia que você falar, Senhor, sou teu, faça a tua obra em mim. Tá vendo? O dia, irmão, que você vê que você precisa ser uma oferta de holocausto. Holocausto é aquela oferta lá de Levítico capítulo 1. Aquela oferta que era toda queimada. Representa você entregar tudo para o Senhor. Não quer dizer que quando você entrega, você entregou tudo. Você entregou tudo agora, hoje. É o que Ele está pedindo para você hoje. Mas passados 6 meses ou um ano, Ele vai pedir outra vez. Você vai ter que entregar tudo outra vez. Então, irmão, sabe o que o Otmani falou? Naquele livro A Vida que Vence, que é um livro espetacular sobre vida vitoriosa. Ele falou, a consagração é a primeira atitude do crente e a última atitude do crente. Então, irmão, nós vamos viver de uma consagração a outra consagração, dizendo, Senhor, eu sou teu. Por quê, irmão? Que a obra dele vai crescendo. Cristo em nós tem que crescer, tem que ser formado em nós. É isso que quer crescer, irmão. Convém que ele cresça e eu diminuo. João 3,30. Tá vendo? Não há crescimento do Senhor se o eu não decresce. Então, irmão, quando nós oferecemos a nossa vida para o Senhor, irmão, é oferta de holocausto. Sabe o que acontece, irmão, quando você oferece o holocausto? Quando alguém chega ali, ele só vê cinza em cima do altar. É isso? Ele só vê, o olho humano só vê a cinza. Mas lá no Velho Testamento está escrito que o holocausto é uma oferta de cheiro suave e agradável. Quando você queima, irmão, aquele holocausto, a palavra de Deus diz que sobe um cheiro suave e agradável às narinas de Deus. E está escrito lá que quando Noé saiu da arca, no Monte Arará, ele ofereceu um holocausto ao Senhor. E Deus cheirou, as narinas de Deus cheiraram aquele aroma suave do holocausto. Tá vendo? Sabe o que mais, irmão? No livro de Levítico está escrito que o holocausto é o pão de Deus. Está vendo, irmão? Ou seja, a nossa consagração, irmão, a nossa entrega da nossa vida para o Senhor é o pão de Deus. O altar é a mesa do Senhor. E o pão que tem ali em cima é quando você consagra a sua vida para Ele. Se não há consagração, irmão, sabe o que acontece? Não tem pão, Deus não tem alimento, Ele não tem comida. Irmão, sabe por que a maioria dos cristãos, ou grande parte dos cristãos, vive infeliz? Sabe por quê? É porque eles não tornam o coração de Deus feliz. Porque o Senhor disse, se você não me fizer feliz, você não será feliz. Tem irmão que ele investe, ele acha o seguinte, Deus vai me fazer feliz, depois eu vou fazer. Não, negativo. É você que faz o Senhor feliz, irmão, isso é natural. É natural. Você será feliz. Irmão, sem consagração, sem essa dedicação da nossa parte, sem essa resposta nossa para o Senhor, como é que Ele vai trabalhar em nós? Deixa eu ler uns versículos aqui, anotei para mim compartilhar com os irmãos. Deus tem algo para realizar na nossa vida. É muito grande, irmão. Não é uma coisa pequena. E nós sabemos que na igreja há uma divisão dentro do povo de Deus. A palavra de Deus diz claramente que entre os que creem, existe aqueles que são vencedores e aqueles que não são vencedores. Existem irmãos e irmãs que eles não querem nada. Não adianta. Eles não têm o menor interesse. Mas, irmão, há alguns
A separação não é só entre quem crê e quem não crê, não. Você já viu na Bíblia que está escrito: muitos são chamados, mas o quê? Nós achamos que Deus está falando que os chamados são os crentes e os não chamados. Os chamados são os incrédulos e os escolhidos são os crentes. Não, não tem nada disso. A palavra, irmão, chamado na Bíblia é salvo. Os que dantes conheceu, a esses também chamou. Vamos ler Romanos capítulo 8. Vamos ver se é isso mesmo que está escrito. 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses o quê? Então, irmão, não confunda, irmão. Na Bíblia, chamar significa que a pessoa ouviu a voz do Espírito Santo e se converteu. Está vendo? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. Quer dizer, foi salvo. E aos que justificou, a esses também. Então, irmão, o plano de Deus já está completo. Ele falou, ele já nos conheceu de antemão. Está vendo? Ele nos conheceu de antemão. Ó, verso 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Mas para quê? Irmãos, estão lendo? 29. Também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o Filho, que é o Senhor Jesus, seja o quê? O irmão mais velho, e nós irmãos mais novos. E ainda ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, irmão, veja só. Muitos são chamados. Quem são? Todos aqueles que são salvos estão da igreja. Mas poucos são escolhidos. Quem são esses? Os vencedores. Então, irmão, mais essa hora e meia que os irmãos me deram de resto aqui para mim compartilhar, 8h30 até as 10, é isso? É isso mesmo, irmão Zé Cordeiro? Ou não? Não, é de 8h30 às 10 ou não? Porque eu já estou falando aqui há meia hora. Não, eu te vi então, pronto. Aí pronto, eu te vi e falou que está certo. Os irmãos não entenderam, né? Já me conhecem, sabe que eu vou falar mais uns 15 minutos só. Irmão, por causa dessa obra que o Senhor tem que fazer na nossa vida, escuta só, irmão, o que a palavra de Deus diz. Escuta só, presta bem atenção. Olha, os irmãos sabem, tem coisas que eu falo que se você perder uma frase, você não vai entender o da frente. Então escuta essa aqui, ó. Verso 31, do mesmo capítulo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora presta atenção nessa que vem agora. Aquele, ou seja, Deus, aquele que não poupou o seu próprio Filho. Veja só, irmão. Deus não poupou o seu próprio Filho. Ou seja, Deus não livrou o seu próprio Filho daquilo que ele passou. Então, essa frase aqui não é muito chocante, não. Mas deixa eu ler uma outra para você. Você conhece muito bem. Isaías 53. Primeiro versículo 5. Vamos ver. 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Vejam. Foi traspassado e foi moído. Essa não choca a gente muito, não. É muito dura. Mas, irmão, versículo 10 é chocante. Todavia, ao Senhor agradou o quê? Quem que é o Senhor aqui, irmãos? O Senhor aqui, irmãos, é o Pai. Todavia, foi do agrado do Pai moer o Senhor Jesus. Os modernos não conhecem muito bem isso, não. Eu conheci muito bem. Máquina de moer carne. Deixa eu ver, quantos que conheceram máquina de moer carne? Olha, tem jovens aqui que conhecem. Você lembra como é que é? Enfia a carne ali dentro e começa a tocar aquela manivelazinha. É isso?
Alguns descuidam quando está enfiando a carne ali para dentro, vai o dedo também. Irmão, escuta o que a palavra de Deus está dizendo. Que o Pai teve agrado, teve prazer em moer o Senhor Jesus. Irmão, que amor é esse? Que prazer é esse? Deus não poupou seu próprio Filho. Me dê mais só uns minutinhos, irmão. Deixa eu mostrar para vocês algumas pessoas que são do coração de Deus, como Abraão, Jacó, José, etc. Que aqui está dizendo, se o pai não poupou o seu próprio filho, está vendo? Antes o entregou para quê? Para morrer na cruz, foi traspassado. Como ele sofreu, irmão? É como se tivesse sendo passado aquela máquina de moer. Então deixa eu só te lembrar alguns pontos aqui sobre a vida de Jesus. Primeiro, para ele vir a essa terra, está escrito lá em Filipenses capítulo 2, ele teve que se esvaziar de todas as suas glórias como Deus. Está vendo? Lá está escrito assim, não teve por usurpação ser igual a Deus. Irmão, não tem nada de usurpação. Ser Deus é direito dele. A tradução correta seria, o ser Deus, ele não julgou como algo que deveria se agarrar e não soltar. É isso que está dizendo lá. Mas ele disse, eu posso soltar. Não é que ele deixou de ser Deus, irmão. Está vendo? Mas ele deu de mão de todas as suas prerrogativas como Deus. E quando ele veio, ele teve que ser cheio do Espírito Santo para ser conduzido pelo Espírito Santo, como nós somos conduzidos. Então, irmão, primeira coisa, ele teve que dar de mão de todas as suas prerrogativas e glórias como Deus. Segundo, você pode imaginar por que o Pai fez ele nascer onde ele nasceu? Você lembra onde é que ele nasceu? Lembra? Onde foi, irmão? Hã? No estábulo. Você sabe o que tem no estábulo? Animais? E o que os animais fazem? Disso nós não lembramos não, irmão. Nascimento humilde, humilhante. E ainda o pai escolheu para ele ser filho de um camponês, de um simples carpinteiro. Deus não poupou seu próprio filho. Sabe onde é que foi a sala de parto dele? A sala de parto dele, irmão, foi estrebaria. Sabe onde é que era o bercinho dele? Era o coxo, onde os animais comiam e babavam. Quem só pensa que o animal comia. Não, ele comia lá e babava. É ali que ele nasceu. Esse é o bercinho dele. Irmão, você pode imaginar o que é o Filho de Deus, a Criador, o Eterno, descer para essa terra e passar 30 anos de preparação? Irmão, você pode imaginar o que é uma pessoa que Jesus, ele sempre foi perfeito, ele não tem nada, ele não perdeu nada do que ele era, ele apenas tomou a forma de servo e achado na forma de homem, forma passageira. Ele não perdeu nada, ele é o mesmo Deus. Ele só não tem agora, ele deu de mão de agir com os poderes de Deus automaticamente. Senão ele tem que perguntar, Pai, é a tua vontade? Devo subir para Jerusalém ou não? Está na hora de fazer um milagre em Caná da Galileia ou não? É isso, irmão, mas o poder está com ele é Deus, ele não mudou nada. É como você pegar um copo de água que está no copo e derramar no prato. Já não é mais o copo, não é verdade? Agora está no prato, mas a água é a mesma, é H2O. Jesus não mudou nada. Irmão, você sabe o que é viver numa família? Você sabe o que é. Agora imagine um perfeito viver no meio dos imperfeitos. Irmão, quanta disciplina na família. Porque você sabe que o lugar que nós somos disciplinados é na igreja e na família. Quanta disciplina na família. Com irmãos e irmãs pecadores. 4 irmãos e 2 irmãs no mínimo.
que a Bíblia fala. E o trabalho dele, irmãos? Trabalho árduo, constante, na carpintaria, tinha que ir no meio do mato, cortar aquelas árvores, cheias de pontas, colocar nas costas, ou então em cima de um animal, levar para trabalhar. Está vendo? Essa é a disciplina do Senhor. Irmão, e o tempo? E o tempo que ele esteve ali como adolescente no meio daqueles religiosos, tudo morto lá no templo, não é? Os mestres da escola, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, tudo morto. Ele ter que viver no meio daquelas pessoas. Com 12 anos ele provou, como filho da lei, que ele já estava muito, o conhecimento dele ultrapassava de todos eles. E ele ter que viver no meio daquela situação morta. E ter que esperar, irmão, de 12 até 30 anos. E a vida pública dele? Oposição, ódio dos líderes religiosos. E os ataques constantes de Satanás, dos demônios. E os equívocos, insebilidades, oposição por parte do povo. A traição de um dos seus apóstolos, que ele escolheu uma noite inteira de oração e chamou de acordo com a vontade do Pai, Judas. Irmão, e a negação dos seus apóstolos, todos fugiram. Só chegou no pé da cruz João, e um deles não negou, dizendo: não conheço ele 3 vezes. Todos os discípulos o abandonaram e finalmente entregue para ser pregado no madeiro. Então, irmão, Deus não poupou o seu próprio filho. E a Bíblia, o que ela diz sobre aquele homem chamado Abraão, amigo de Deus? Olha, irmão, ele é um amigo de Deus. Deus chega perto dele e diz: olha, você vai deixar a sua família, sua parentela, vai deixar a sua cidade e vai embora. Sair da Caldeia, naquela época de Ur dos Caldeus, irmão, aquele é o centro, aquele ali é o lugar mais adiantado da época. E dizer: para onde que eu vou? Eu não sei, depois eu vou te mostrar. Você quer sair ou não? Além de deixar família, parentes e amigos, tudo, conforto, ainda tem que sair. Mas para onde? Não, depois eu te mostro. E sabe o que mais, irmão? Ainda casa. E a prova de que Deus abençoava um casal no Velho Testamento era ter muito filho. E Deus fechou a madre de Sara. Ela não podia gerar. Não tiveram filhos. Aquela alegria, né? Ah, coitadinho do Abraão, ele não tem nem a Sara. Aí fica só de olho dos outros lá. A gente chegava: olha bem, olha lá, olha que gracinha, né? Quando é que virá o nosso? Né? Tem gente que já está meio caminho, já há 4 meses, estou sabendo. Não vou falar o nome, não precisa esperar que eu não vou contar, né? Depois, irmãos, longos anos de esterilidade, só ele e a mulher. Então, irmão, que vida solitária, os dois sozinhos, olhando para o outro. Como diz o irmão Cristo, ele olhava para Sara e olhava para o rosto dela, cada dia está mais parecida com o maracujá. Só ruga chegando, ele também, claro. Aí depois o senhor chega e fala: não, eu vou dar um filho para você. Mas quanto tempo? 86 anos até 99. Aí com 99, depois de desobediência, de erro, gerar o Ismael. É isso? Aí gera o Ismael, mas ele amava o Ismael. Aí o senhor chega e fala: você tem que mandar o Ismael embora. Nossa, tem que despedir, tem que mandar ele e a mãe dele embora. Poxa, irmão, olha, a gente não para pensar, irmão. A gente lê isso como se fosse um café pequeno, sabe? Você não imagina o sofrimento, a dor do coração que o Abraão amava. Aí o Abraão teve um momento que ele não entrou e falou assim: ó Senhor, oxalá, ou quem dera que Ismael vivesse diante de ti. E Deus ouviu a oração dele, dizendo: eu vou fazer dele uma grande nação. São os árabes. Quanta dor, quanto sofrimento. E aí Deus pega e dá para ele o filho da promessa, que é o Isaac. E ele cresceu e amou aquele filho quando ele estava no maior amor, no maior love, né? Com Isaac você fala: agora eu quero ir no holocausto. Sabe como é que é o holocausto, irmão? Antes de queimar,
tem que matar. Aí a palavra de Deus diz que falou com o filho: nós temos que ir fazer a vontade do Senhor, vamos lá. E aí a Bíblia diz 3 dias de viagem. Porque Deus assim, Ele dá tempo para você pensar. Aí 3 dias de viagem, pensando: será que eu vou ter coragem de cortar o pescoço do menino? Será que eu vou ter coragem de passar o cutelo, né, a faca? 3 dias. Aí chegou no pé do morro. Aí parou e falou com o servo dele: ficai aqui, eu e o menino subiremos, nós vamos adorar o Senhor. E aí subiu, chegou lá, amarrou o menino, irmão. Só que ele amarrou o menino, você não sabe o tamanho daquele menino. Porque Abraão teve ele com 99. Quando ele nasceu tinha 100. E agora o Isaac já está aproximando os 20 anos. É um patola. Esse velho que vai me amarrar. Quem é você para me amarrar, pai? Tem força nenhuma para me amarrar. Deitou lá humildemente. O pai, que está fazendo? Não, filho, eu tenho que te amarrar aqui. Tudo bem, o pastor falou que vai oferecer o holocausto para o Senhor, mas que dê o sacrifício. Então, o Senhor proverá, filho. Jeová Jireh. Vai, Abraão, me entregue em holocausto o filho que você ama. Está vendo, irmão? Isso é consagração. Entregar aquilo que você mais ama. Nem entregar pecado, não. Tem irmão que diz assim: agora abandonei o mundo, me consagrei para o Senhor. Não, Senhor, abandonar o mundo é obrigação. Não vem com essa, não. Agora parei de pecar. Não, parar de pecar é obrigação. Consagrar, irmão, é você deixar aquilo que é lícito, aquilo que você ama por causa do Senhor. Isaac veio do Senhor, totalmente do Senhor. Não tem nenhum pecado em Isaac, não tem nenhum erro. Irmão, como é que um Deus de amor pode agir de maneira tão cruel com um homem que ocupou um lugar tão importante no seu coração, a ponto de Deus chamá-lo amigo? Deus não poupou seu servo Jacó. Coitadinho do Jacó. Enganador. Não é isso? Passava todo mundo para trás. Aí o Senhor falou: olha, filho, eu tenho uma obra para fazer na sua vida, não vou te poupar. Eu vou me agradar em te moer, porque isso é o que eu vou fazer com meu filho. O filho de Deus vai ser moído. Isso vai ser traspassado. E aí manda o Jacó lá para a casa do Labão, aquele tio especial. Você gosta de passar os outros para trás? Mas tem um especial, você vai fazer um curso com ele, você não vai esquecer nunca. Coitadinho do Jacó. Aí foi para casa do Labão. Aí chega lá e tal, puxa, que menina bonita, olha só, que coisa linda. Quem que era, irmão? Raquel? É isso? Aí chegou, não, tudo bem. Você quer a Raquel? 7 anos de trabalho. 7? Você está brincando, rapaz? Pois é, mas é 7 anos. Trabalhou 7 anos realmente. Acabou os 7 anos, aí tá. O sistema o costume da época, ele entrava lá para a tenda, de noite, não tem lamparina, não tem vela, não tem nada. E aí entrou a Raquel. Não, entrou a Raquel. E ele passou a noite com a Raquel, né? Que maravilha. Quando acorda de manhã, cadê a Raquel? Não, quem está aqui sou eu. Era Lia. Aí ele volta lá: mas o que você faz comigo, Labão? Não, aqui o costume nosso não é dar a filha mais nova, é a mais velha primeiro. Agora a Lia já é sua. Você já trabalhou 7 anos, mas eu quero a Raquel, mais 7 anos. Aí, irmão, ele ficou 20 anos lá, 14 ele trabalhou pro sogro. O salário dele foi mudado 10 vezes. Tem gente que acha que o Jacó colocava as varas coloridas, e aí as vacas ficavam olhando aquilo ali e os filhos nasciam tudo malhado. Não tem nada disso, irmão. Ele colocou realmente, mas Deus mostrou para ele em sonho que tipo de animal que ia nascer. E aí a palavra de Deus, ele declarou dizendo: se Deus não tivesse me protegido, eu não tinha nada. O Labão tinha trabalhado 20 anos e não tinha juntado nada. Exploração social igualzinho no Brasil, mesma coisa, né? Trouxesse o Labão para cá, ele estava feito.
O lugar dele está garantido lá no... Cala-te boca. 20 anos explorado pelo tio Labão. Aí de repente, eles viajando lá no meio do caminho, morre a esposa querida do coração, que é a Raquel. Partiu o coração dele. Mais na frente, os meio-irmãos, porque ainda não tinha nascido Benjamim, né? Desculpa, se a Raquel morreu, Benjamim já nasceu, morreu quando ele nasceu, né? E vem o Benjamim, que é o segundo filho, né, da Raquel, e aí então os irmãos planejam a morte do José. E aí um dia chega um caso com aquela túnica colorida que deveria ser dada para o primogênito, mas o Jacó deu para o José. E aí ele chega e mostra para o pai que era tudo manchado com sangue do animal. Pintaram ali e disseram: no animal, não matou seu filho. Aí partiu o coração do Jacó. Quanto sofrimento. Aí José vai para o Egito. Aí José conhece os irmãos dele, e aí começa aquela trama, né? Segura daqui, segura dali. E aí um dia ele falou: ó, se não trouxer o filho mais novo que vocês falaram para mim acreditar que vocês são verdadeiros, que vocês não são espias, não precisa voltar porque não tem comida aqui não. Aí chegaram lá na terra e disseram: ó pai, o homem lá da terra disseram que nós temos que levar o Benjamim, nem pensar, mas não vai de jeito nenhum. Já perdi o meu José, não vou perder o Benjamim, o outro filho da Raquel, de jeito nenhum, não vai. E aí a fome apertou, e eles tiveram que levar o Benjamim. E o José, o coração dele querendo ganhar aqueles irmãos, foi lá e disse: olha, aquele rapazinho novinho ali, vocês colocam um copo de prata, dos meus copos de prata, né, particulares, e coloca dentro do saco de alimento dele. E aí quando eles estão saindo, olha, sumiu lá o copo, e aí prenderam todo mundo e o Benjamim ia ficar. Aí chega um dos irmãos e se oferece: olha, senhor, por favor, não faça isso. Nosso pai já é um homem velho, sofrido. Puxa, como ele sofreu quando ele perdeu aquele filho e tal. E contando, mas sabendo que a verdade é que eles tinham vendido o filho, né? E não sabe que é o José que está ali. E José está observando para ver se eles arrependeram. Se nós chegarmos agora sem o filho mais novo, nós vamos matar o nosso pai. Por favor, tenha misericórdia. Não faça isso. Olha, irmão, é uma história tocante. Agora, irmão, você pode imaginar. O Jacó, quando ele volta para o Egito, quando ele desce da terra para o Egito, quando os filhos chegaram e disseram: pai, temos uma notícia para o senhor. Ele disse: qual é? José está vivo. Está vivo, José? Onde ele está? Está no Egito. Ele é o governador do Egito. Olha, irmão, vem aquela comitiva, aquela caravana. Irmão, eu queria estar lá para encontrar. Eu queria estar lá para ver. Sabe aquele encontro do José com Jacó, com o pai. Olha, irmão, quanto sofrimento. Está vendo? Mudança, tratos severos. Está vendo? Isso, irmão, é em cima de uma declaração que a palavra de Deus diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Era como se alguém que não conhece as coisas de Deus pudesse dizer assim: e isso é que é amar Jacó? Prefiro ser aborrecido como Esaú. O que ele fez com Jacó. Aí vou só ler para os irmãos para a gente poder concluir. Deus o poupou seu servo José. A inveja, o ódio dos seus meio-irmãos. Um jovenzinho de 17 anos, passou uma noite inteira dentro de um poço sem saber o que estava acontecendo. Jogado no poço. Quase foi assassinado pelos irmãos. Se não fosse um dos irmãos, falando: não mate o rapaz, vamos fazer isso para quê? Vendido como escravo. Irmão, você já parou? Para, irmão, para você pensar naqueles quadros que nós vemos nas histórias do Velho Testamento. E agora os anos de solidão, de escravidão, numa terra estranha, totalmente estranha, sem conhecer ninguém. Aí se torna um homem bonito, né? Atraente, tinha a bênção de Deus. Aí a mulher do Potifar colocou os olhos nele.
queria pecar com ele. Ele disse: não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer tamanho mal a meu Deus? Como é que eu vou pecar, ofender o meu Senhor, que me entregou a casa dele toda, incluindo você? E ela levanta aquele falso, né, segura a capa dele, ele solta a capa e sai correndo, e ela diz que ele estava tentando violentá-la, e ele vai parar na cadeia. Olha, irmão, uma pessoa fiel todo o tempo, desde jovem. E Deus tratou dessa forma. É assim que Deus falou: os molhos dos seus irmãos vão se curvar diante do céu. Mas Deus não falou com ele que entre esse sonho e o cumprimento, ele teria que passar por toda essa prova. Está vendo, irmão? Isso não está incluído na Bíblia. Deus não poupou seu filho, e Ele não vai poupar a nós também, irmão, se nós quisermos. Deus não poupou seu servo Davi. A Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. Foi desprezado pelo pai, pelos irmãos. Não foi assim? Quando Samuel chegou lá e disse assim: passou todo mundo até. Não, tem mais um pirralho aí, mas... tem pirralho? Tem um piquitito aí, né? Um ruivo aí do cabelo vermelho aí. Então traga ele aqui. Quando ele entrou, o Senhor disse: é isso aí. Desprezado pelo pai, pelos irmãos. Né? E o serviço que ele prestou para o rei Saul, um rei louco, possesso, endemoniado, que tentava pregar ele na parede com a lança. Ficava lá tocando harpa para aliviar o homem que queria matá-lo. Foi caçado como animal durante anos pelo deserto, pelo rei Saul. Esperou longos anos pelo trono prometido pelo Senhor. E depois, o erro tremendo dele de ter cometido o pecado com a Batseba e ainda de ter mandado o marido para a guerra para morrer e ele ficar com a mulher. E ele nem tomar conhecimento que ela tinha pecado contra a vida dele. Aí vem a morte da criança que ele gerou. Esperou, jejuou, não fez a barba, não tomou banho, não comeu. Deus tirou a criança. E finalmente, irmão, Davi foi expulso de Jerusalém pelo próprio filho chamado Absalão. É assim que Deus trata um homem segundo o seu coração. Irmão, você pegar a lista de Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, você fica assustado. Trabalhou muito mais prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes, chicoteado 5 vezes, 39 chicotadas cada vez, açoitado com vara 3 vezes, apedrejado 1 vez, 3 vezes sofreu naufrágio, uma noite e um dia ficou boiando no mar, perigo nas viagens, perigo nos rios, perigo de salteadores, perigo na mão da sua própria raça, perigo na mão dos gentios, dos não-judeus, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, trabalhos de fadiga, vigílias inúmeras vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, e além dessas coisas exteriores, o peso interior, o cuidado de todas as igrejas. Esse é o considerado o servo mais dedicado. O homem que recebeu a maior revelação de Deus foi tratado dessa forma. Irmão, como explicar tanto sofrimento, tanta prova? Como explicar tais contradições? Se Deus ama tanto, sabe por quê, irmão? Os caminhos de Deus não mudam. Hoje continua do mesmo jeito. Irmão, você não vai encontrar um servo de Deus, uma serva de Deus. Se você tem alguém que chama a sua atenção, que capturou a sua atenção espiritual, seja homem ou mulher, alguém que você fala: aquela pessoa me impressiona, aquela pessoa, a vida dela com Deus me impressiona, irmão, pode ir lá e você vai ver que por trás daquela vida de dedicação a Deus há uma vida de sofrimento, há uma vida de prova que as pessoas não tomam conhecimento. É como diz o irmão Christian, ele diz: as pessoas conhecem a nossa árvore do chão para cima, não conhecem as nossas raízes. E o dia que nós contamos para as pessoas a nossa raiz, todo o sofrimento que nós temos, nós perdemos. Nós não podemos contar, irmão, nosso enigma, o enigma de Sansão. Nós temos o cabelo comprido, somos envergonhados pelo Senhor, mas não podemos contar o nosso segredo. Então, irmãos, por que nós temos que passar por todas essas coisas? Porque o Senhor, irmão, continua formando Abraão, continua formando Jacó, continua formando José,
continua formando Davi, continua formando Paulo. Está vendo? Ele continua hoje. Não mudou. Se ele não poupou o próprio filho dele, ele não vai também nos poupar. Entendamos isso, amados. Deixa eu ler para os irmãos um trechinho aqui. Só os filhos treinados, crescidos, maduros é que serão usados. Crianças espirituais não poderão administrar a era vindoura, o milênio. Está escrito: ai, ai, ó terra, quando teu rei é uma criança. Eclesiastes 10:16. Como poderia o Senhor presentear seu filho com uma noiva criança para assentar no trono com ele? Que espécie de ajudadora, companheira e rainha essa noiva poderia ser? E para conseguir tais filhos crescidos, experimentados, disciplinados, maduros, treinados, plenamente preparados e altamente qualificados para aquele posto transcendente, reinar com Cristo no milênio, Deus não pode poupar. Ele precisa ser o Deus que não poupa seus filhos. Por isso, irmãos, hoje ainda é do agrado do Senhor nos moer. Se você, irmão e irmã, está passando por lutas, dificuldades, e você não tem consciência de pecado, você pode orar e dizer: Senhor, não tenho consciência, Senhor. Se há algum pecado em mim, Senhor, me revela. Me expurga dos pecados que me são ocultos. Mas, irmão, se você não tem consciência, você está passando por provas, lutas, dificuldades, sabe? Provas que as pessoas não conseguem entender. Como pode aquela pessoa? Como pode aquele irmão? Como pode aquele outro? Como pode aquela irmã? Pessoa tão boa, tão fiel, que não pode ter isso, não pode ter aquilo. Muitos não conseguem entender. Sabe por quê, irmão? Porque não conhecem o plano de Deus. Porque quanto mais próximo do Senhor nós estivermos, irmão, quanto maior foi o plano de Deus para nós, mais prova nós teremos. Ainda é do agrado do Senhor nos moer, nos triturar. Para quê, irmãos? Para que nós podemos ser feitos conforme a imagem do seu Filho. Porque para Deus o obreiro é mais importante do que a obra. Então, irmão, receba essas palavras hoje, que nós falamos aqui no início. O que o Senhor tem de alvo para nós, mais elevado? É que nós possamos dizer: Senhor, a quem tenho no céu senão a Ti? E na terra não há quem me deseje além de Ti. Como é que ele vai conseguir isso, irmão? Através desse processo aqui. Você está disposto? Estamos dispostos a entregar tudo para o Senhor? Estamos dispostos a ser o holocausto, de ir para o altar e dizer: Senhor, eu sou teu, Senhor. O Senhor me comprou, Senhor. O Senhor pagou um alto preço para comprar um lixo como eu. Não com ouro nem com prata, mas com o teu precioso sangue. E agora o Senhor diz para mim, o Senhor vai dizer para mim, que ainda do jeito que eu estou aqui nessa terra, eu sou um santo na terra, que eu sou notável, e que o Senhor tem todo o seu prazer em mim. O Senhor ainda vai me dizer que eu sou a sua herança, que eu sou o único bem que o Senhor tem. O Senhor ainda vai dizer para mim que um dia o Senhor vai voltar e você vai ser glorificado em mim, e o Senhor vai ser admirado em mim. Ô irmão, isso nos deve a dizer: Senhor Jesus, eu sou teu. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, irmão, um minutinho. Pai, nós temos ouvido a Tua palavra e sabemos, Senhor, que a nossa carne, ela realmente resiste a esse tipo de entrega. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor aguarda, Senhor, ansiosamente por aquele momento em que nós vamos chegar e dizer: Senhor, aqui estão
5 pães e 2 peixinhos. Toma, Senhor. Oh, Pai, que nós possamos, nessa hora, entregar a Ti os nossos 5 pães e 2 peixinhos. E sabemos, Senhor Jesus, que se nós entregarmos a Ti, a primeira coisa que o Senhor vai fazer é levantar os olhos e dizer: graças te dou, Pai. O Senhor vai agradecer pela nossa entrega voluntária, não forçada, não pelo chicote, não pela ameaça, não pelo medo, mas constrangidos pelo Teu amor. E em seguida, Senhor, o Senhor vai partir os pães e os peixes, representando, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. O Senhor vai nos quebrar, o Senhor vai nos moer, mas, Senhor, o Senhor vai nos transformar em alimento para a multidão, Senhor. Pai, queremos derramar sobre o Senhor nosso nardo, perfume precioso, de grande valor. Mas, Senhor, queremos derramar sobre o Senhor. Pai, queremos ser pessoas que o mundo olha e diz: eis uma vida desperdiçada. Eis alguém que foi para o altar e se deixou queimar totalmente, só sobrou cinzas. Que os homens vejam, Senhor, isso, mas que nós tenhamos a consciência de que a Tua presença, Senhor, ao Teu nariz subiu um cheiro suave e agradável da nossa entrega total a Ti. Assim como o Senhor Jesus se ofereceu a si mesmo a Deus imaculado como oferta de cheiro suave e agradável. Senhor, mova o nosso coração, e que cada um de nós, nessa noite, aqueles que um dia fizeram uma entrega na consagração, repitam, declarem novamente para o Senhor nessa noite. Aqueles que nunca fizeram e tiveram seus olhos abertos nessa noite, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que possam dizer: Senhor, a quem tenho eu no céu, senão a Ti. E na terra, Senhor, não há quem deseje além de Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, Senhor, como nós ansiamos por agradar o Teu coração, como o Senhor tem se agradado de nós, tão imperfeitos e falhos como somos. Aceita a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus.